Se você é do time que fica dizendo por aí que a resina é difícil, que tem medo da resina, que não vai dar certo, esse vídeo é para você. Eu preparei essa aula dentro do meu universo de doce cenográfico, que é a minha especialidade, mas o meu objetivo é que esse vídeo liberte o seu medo para todo tipo de artesanato que você quiser fazer, incluindo a resina. Para quem nunca trabalhou com resina, segura esse passo a passo que vocês vão se apaixonar. São materiais bem simples, fáceis de encontrar e vocês vão ter um resultado incrível como esses aqui. Olha só, fica bem realista. Coloquei num tubete, inclusive, para vocês verem, né, como fica muito real. Então é bem simples. Eu super recomendo esse produto aqui, se chama Vidro Gliarte, tá? A marca é da Gliarte. Para quem não sabe, a Glitter agora se chama Gliarte. Então esse produto eu super recomendo para fazer coisas pequenas, para quem quer perder o medo de vez da resina e ter resultados incríveis. Eu vou abrir com vocês para vocês verem como funciona, tá? Que é bem simples. Dentro dessa caixinha que você encontra em diversas lojas de artesanato, já vem a bula, né, do produto. Então aqui você encontra todo o passo a passo de como fazer, né, o uso dessa resina aqui. Então aqui tem toda a explicação, mas eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem simples também. Então essa parte aqui é a resina, tá? É o componente 1, então é a parte da resina mesmo, transparente, ó. E essa aqui é a parte do endurecedor, que é o componente 2, como vocês estão vendo aqui no vidrinho. E aí vocês podem estar me perguntando, nossa, mas vem pouca quantidade, né? Aqui na marca do vidrinho, ó. Só que não é verdade, gente. Isso aqui também é um dado muito pensado da embalagem. Então essa quantidade aqui, ela cabe exatamente nesse frasco aqui, por isso que tem esse espaço vazio. Se você quiser utilizar toda essa resina de uma vez, basta você incorporar o componente 2 dentro da embalagem do componente 1. A Gliarte realmente pensou em cada detalhe. Antes de continuar, gente, eu quero mostrar para vocês um detalhe. Como vocês podem ver, eles têm um ponto de luzinha, tá vendo? Um ponto de glitter. Eu coloquei justamente para dar esse efeito molhado, como se fosse realmente uma gelatina convencional, né, de comida. Então esse é um pulo do gato de verdade. E aí eu utilizo um glitter, tá? Um glitter transparente, perolado, tá? No caso branco ou perolado. Eu gosto muito desse aqui, que é o Glitter Easy também da Gliarte. E logicamente, para atingir isso, você vai precisar de uma tinta acrílica. Eu uso essa aqui da Gliarte, tá? Uma tinta acrílica fosca. E esse aqui é o vermelho pitanga, que eu utilizei para fazer esse vermelho aqui das balinhas. Esse é o molde que eu comprei nesses sites chineses. Você encontra com muita facilidade, é muito fácil de achar, tá? Então, olha só. Ele é um formato de ursinho bem realista, muito tranquilo de encontrar em diversos sites aí na internet. E para a gente começar, né, a mistura da resina, você pode fazer de uma forma convencional, né, que é pesando. Então você vai utilizar duas partes do componente 1, né, que é o vidro que tem mais quantidade. Então é bem fácil de lembrar. São duas partes do vidro maior e uma parte do vidro menor, que é o endurecedor. Então são duas partes de resina para uma parte de endurecedor. Essa é a mistura básica para você alcançar o resultado perfeito. Porém, se você não quer pesar, eu vou te mostrar da forma exatamente como eu faço, que eu ensinei já essas dicas em algumas aulas, e todo mundo sempre adora essa referência, porque não tem necessidade de ficar pesando, né? Essa é uma resina super inteligente, então não tem essa necessidade, até porque eu tô usando pouca quantidade. Então esse método aqui super funciona para mim e é exatamente o modo como eu faço. Então eu vou utilizar um copo descartável, tá? Esse aqui é de cafezinho e ele já vem com essas listrinhas aqui, o que me facilita muita coisa. Então eu começo marcando a primeira linha, ó, essa aqui. E aí eu vou para a segunda linha, tá? Terceira. Os 3 risquinhos já me facilitam para saber como vai funcionar o processo, tá? Relembrando, duas partes de resina, tá? Essas duas primeiras listras eu encho com a resina e a listra superior, uma listra só, eu faço com o endurecedor. Eu vou colocar aqui para vocês verem. E então, gente, olha, eu já coloquei, tá, aqui a resina e o endurecedor exatamente nas marcas que eu indiquei, tá? Duas partes de resina para uma parte de endurecedor. E uma dica muito importante que eu sempre falo é o pulo do gato, né? Para dar esse efeito bem realista, esse efeito molhado, é você colocar um pouco de glitter, tá? Dentro dessa mistura da resina.
Então é uma diquinha assim que realmente faz muita diferença. Olha só, fica bem delicado, tá? Depois a gente vai misturar. E pra mim é uma quantidade suficiente, tá? Não precisa de muita quantidade. E para dar a cor na nossa jujubinha, eu vou utilizar a tinta acrílica fosca também da Gliarte. E aqui é um detalhe muito importante, a gente precisa colocar pouquíssima quantidade de tinta. Primeiro porque a tinta, ela pode interferir na viscosidade da resina. Então se você colocar muito pigmento líquido, pode ser que a sua resina não endureça o suficiente. Então muita atenção para esse detalhe, é uma quantidade bem pequena por esse motivo e também porque eu quero uma certa transparência na nossa jujubinha, eu não quero ela totalmente opaca, então não tem necessidade de colocar muita tinta, é realmente muito pouquinho. Então essa quantidade aqui pra mim é suficiente, tá? E aí não tem mistério, gente, depois que você coloca a proporção certinha, você vai misturar, tá? Os dois componentes com o glitter e com esse pinguinho de tinta, você vai misturar bem, lembrando que ela não precisa ficar muito tingida, tá? Ela vai ganhar essa cor suficiente. Então, gente, olha só, esse é o ponto, tá? É levemente transparente, não precisa de muito pigmento, porque eu realmente quero uma bala realista. E aí, gente, agora que eu misturei tudo, eu vou colocar dentro da nossa forma de silicone, tá? Eu não vou encher completamente, como vocês podem ver, ó, pelo tanto que eu uso, ele fica com uma marca aqui bem no centro do molde, ó, que é a quantidade que eu encho. Eu não completo até o final porque eu acho que fica muito alto, tá? Então eu coloco mais ou menos até a metade do ursinho. E aí eu vou fazer isso agora com vocês, para vocês verem realmente que não tem mistério. Ó, você vai colocando bem cuidadosamente, tá? E aí quando chegar mais ou menos na metade, que é esse ponto aqui, eu paro e faço o seguinte. Olha, nesse ponto dá para vocês verem que eu não encho até o final. É mais ou menos até a metade, né, da cavidade aqui da nossa forma de silicone, ó. Então, para mim, é uma altura suficiente para a balinha, não precisa ela ficar muito alta. Vai fazendo nas cores indicadas, né, que eu vou colocar aqui a dica na referência, que são 5 cores, pra gente poder fazer os ursinhos de resina como se fosse gelatina cenográfica. Ó, eu terminei aqui de fazer o 7º ursinho, e aí eu vou mostrar pra vocês como fazer pra não dar bolha, principalmente na parte da orelha, que normalmente dá por ser bem fininha. Ela é bem estreita, então tem uma dica aqui importante para vocês. E aí, olha só, na parte onde fica a orelha, que é a parte aqui de cima, você coloca um palitinho com muito cuidado, tá? Não é para fazer força, é só para colocar de fora para dentro, puxando assim, para ele não criar bolha, porque pode ser que crie por ser uma cavidade bem estreita, tá? Então fiquem atentos a esse detalhe, para o urso ficar bem perfeitinho. E aí, uma outra dica que eu quero dar para vocês, né, para limpar as ferramentas, é sempre ter em mão um papel toalha, tá? Eu limpo, tiro o excesso da resina com papel toalha, e aí ela ainda vai ficar um pouquinho melada, e aí você joga um pouquinho de álcool, qualquer álcool, pode ser álcool gel também, e você limpa as ferramentas que você utilizou. Então eu deixei aqui um para vocês desenformarem comigo, tá? Que eu fiz ontem, é importante deixar de um dia para o outro, e olha só, ele sai bem facilmente, fica levemente brilhante, ó, com os pontinhos de glitter também, e fica com uma cor muito realista. Se você achar necessário, se ele ficar bem fosco, você pode passar um esmalte incolor, para ele ficar ainda mais brilhante. Olha que fofo. E então você pode apresentar para o seu cliente as balinhas cenográficas dessa forma, né, de um jeito bem realista. Ele não precisa comprar as balinhas de verdade, né, para fazer foto de tubete, de embalagem. E eu costumo vender assim também. É uma forma de apresentar o meu produto de uma maneira bem prática, ó, bem colorida. Então eu gosto de postar essas fotos no Instagram e vender na minha loja desse jeitinho aqui, porque eu acho que facilita para o cliente receber dessa forma. E aí, gostaram? Comenta aqui o que vocês acharam.